Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Dando início a mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista do primeiro trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista, é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E agora, queridos, nós alcançamos também a lição de número 13. E essa lição de número 13 tem o título Aviva, ó Senhor, a Tua Obra, queridos. Essa aqui é a última lição do primeiro trimestre. E nós também já temos nosso vídeo lá da lição do segundo trimestre. E ainda a lição, o segundo trimestre não chegou nas suas mãos, pois eu já tenho a primeira lição, já está aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você deixar aqui seu comentário, também clicar no joinha, compartilhar nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Queridos, a nossa lição eu estou aqui lendo para você. Então, se você estiver aí em algum lugar que você não pode assistir o vídeo, então você pode estar no ônibus, pode estar na parada de ônibus, pode estar no veículo, no Uber, no avião, você pode estar no navio, onde você estiver. Coloca o fone no ouvido e você vai ficar por dentro, você não vai perder o assunto da lição. Já temos aí a lição de número 1. Está uma benção, queridos. Olha só, o texto dessa lição se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E diz aqui o profeta Abacuque, porque o povo estava um esfriamento espiritual, e aqui o Abacuque então clama ao Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na verdade prática, aqui o comentarista diz, é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Porque Jesus, ele prometeu de voltar para buscar a igreja, mas também pode buscar nós individual. E para isso, nós temos que estar avivado. Avivado como? Sempre nessa buscando o Espírito Santo, queridos. Olha só, nós temos aqui também leitura diária, pessoal. Na leitura diária, todo dia você tem uma meditação. E temos aqui também os versículos-chave para a leitura bíblica em classe. Se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo de 1 a 2, versículo 16 ao 19. Nós não vamos ler, para o vídeo não ficar muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus e avivamento, nas nossas vidas. Veja só, queridos, na introdução aqui, o comentarista, ele diz, chegamos à última lição desse trimestre. Nossa oração é que você, juntamente com a sua classe, tenha encontrado edificação espiritual mediante a exposição de um assunto tão necessário à saúde espiritual da igreja local. A igreja local e também a nossas vidas, a sua vida. Olha só, queridos, aqui a palavra-chave é aviva. E aqui nós temos na introdução que o comentarista diz, encerramos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Foi benção. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão porque Jesus é o dono da igreja. Então, Jesus é o dono da igreja. O inimigo não vai conseguir parar, porque nós estamos buscando a presença do Senhor, essa graça, e ele vai tendo os seus remanescentes, Então, vamos, queridos, muitos ficaram para trás já, mas o Senhor vai levantando outros. E veja só, queridos, aqui o primeiro tópico, diz o comentarista, o clamor pelo avivamento, o clamor que Abacuque fez e que nós agora fazemos, queridos? Abacuque agora está só na palavra. Então veja só, primeiro subtópico,
a intercessão angustiada do profeta. Qual que é agora a nossa intercessão? Tem que ser também, né, com fervor. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. E hoje, será que tem? Então Abacuque sofreu como mensageiro de Deus. O que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência e da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Abacuque, capítulo 1, 2 ao 4, que é isso que nós muitas das vezes queremos, que Deus já entra com providência, mas não é assim, queridos. Como Jesus disse, né, que o joio e o trigo estavam tudo plantado junto, então tem que esperar a colheita. Segundo subtópico, aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus como mensageiro de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos que desprezam sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esqueceram de Deus. Salmo número 9, versículo 17. Terceiro subtópico, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônicos para contrapor-se aos pecados e à iniquidade de Judá. Hebreus capítulo 1, versículo 5 ao 8. Abacuque capítulo 1, versículo 5 ao 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Abacuque 1, 8 ao 11 e o versículo 13. Ainda que parece inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica, se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Olha só, Abacuque 2, 2 e 3. Nós vemos aqui então, queridos, o resumo do tópico 1. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. Nós vemos aqui então o segundo tópico, o avivamento pela palavra. O avivamento vem pela palavra. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir também a palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que estar pregando, nós temos que estar ouvindo, nós temos que estar ouvindo a palavra do Senhor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 47, o Senhor Jesus disse: só pertence a Deus quem ouve as palavras de Deus. O motivo de quem não ouvir
é porque não pertenceis a Deus. Então, veja só o primeiro subtópico. Ouvi a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. E nós temos ouvido a palavra do Senhor? Olha só, a Abacuque, capítulo 3, né, versículo 1, na parte A. E ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. E nós temos que ouvir atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Temos que ter essa atenção, né? Buscar essa presença do Espírito Santo. E isso tudo aconteceu também no tempo de Noé, que o povo não dava ouvido, até que veio o dilúvio. Então, nesse tempo também de Abacuque, e nos nossos tempos de hoje também não é diferente. Quando Deus fala, nós precisamos dar ouvido, queridos. Então, Deus está falando com você, porque quando você para ouvir a palavra, Ele está falando com você. Segundo subtópico, temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Abacuque 3, versículo 2. É preciso ouvir a Deus e temê-lo, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Está lá em Provérbio. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é o temor a Deus. Qual é a glória do homem? É conhecer a Deus e temer. Não pode haver avivamento, olha só, sem temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre, querido. Veja só, Salmos 111, versículo 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. Muitas das vezes pensamos que fica com medo de Deus. Não, não tem nada a ver. Não é terror, não é pavor. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui então o terceiro subtópico, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Nós também estamos pedindo a Deus para avivar a sua obra. O Senhor tem nos colocado para nós buscar a Ele, né? Avivar a obra do Senhor. Isso eu peço, queridos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Hebreus 3, 2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouvia a sua palavra com temor, clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Olha só. Ele pediu para que Deus notificasse a sua obra. Notificar. E o terceiro, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Olha, não esquecer do amor de Deus, de ter misericórdia. E finalmente o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e ao versículo 19. Então, esse era o clamor de Abacuque, esse é o clamor da igreja e esse é o nosso clamor, é o meu clamor ao Senhor, para avivar a sua obra. Resumo do tópico 2. O avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Nós vemos aqui então que eles já estão finalizando o terceiro tópico, avivamento
questão de vida ou de morte, porque nós temos que estar avivado para a volta do Senhor, para o arrebatamento, né? O primeiro subtópico, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte. Por isso, ele suplicou. Na ira, lembra-te da misericórdia, Abacuque 3:2. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Segundo subtópico, Deus é misericordioso. Isso aqui é maravilhoso, queridos. A todo tempo que o homem der ouvido, se voltar a Deus, ele está pronto. É como aquele filho pródigo que voltou e o pai estava de braços abertos. Assim está o Senhor. A palavra de Deus diz que os braços do Senhor não estão encolhidos e nem seus ouvidos tapados para ouvir o clamor. Isso. Então, queridos, vê só, o profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente dos seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Então Davi, ele estava entre uma questão e o Senhor mandou ele escolher se ele queria, né, cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus. E Davi, né, logo falou: não, Senhor, eu quero cair nas suas mãos, porque aí o Senhor tem misericórdia. O homem não vai ter misericórdia, amém? Então, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Primeiro a Crônica, capítulo 21, versículo 13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus deve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentação, capítulo 3, versículo 22. Queridos, nós vemos aqui então, olha só, o terceiro subtópico, clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Olha só, há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero. Ainda mais, a igreja que, dizendo-se cristã, aprova essas abominações, a pretexto de serem igrejas inclusivas, aceita a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abacuque 12, 14. Hebreus 12, 14. Certamente o juiz de Deus não tardará. Salmo 9, 17. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, 2. Resumo do tópico 3. O avivamento é questão
de sobrevivência espiritual do cristão, queridos. Nós vemos aqui então, finalizando a nossa lição. Você pode estar acompanhando. Não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar o nosso vídeo. Não esqueça do joinha, pessoal. Assim como Abacuque orou a Deus, clamou por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Então, devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé, e muitas das igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Glória a Deus. Queridos, essa lição do primeiro trimestre foi avivar a obra, e o Senhor tem avivado a obra na minha vida espiritual. Graças a Deus também tenho clamado pelos irmãos, pela igreja, que Deus venha avivar a sua obra. Queridos, então, continuando aqui, nós já temos a lição lá, nosso vídeo, assista. Vamos então avivar a obra do Senhor. Não deixe de estar buscando a presença do Senhor. Então, quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.